Sêneca, sobre a brevidade da vida. A maior parte dos mortais, Paulino, queixa-se da malevolência da natureza, porque estamos destinados a um momento da eternidade. E, segundo eles, o espaço de tempo que nos foi dado corre tão veloz e rápido, de forma que, à exceção de muito poucos, a vida abandonaria a todos, em meio aos preparativos mesmos para a vida. E não é somente a multidão e a turba insensata que se lamenta deste mal, considerado universal. A mesma impressão provocou queixas também de homens ilustres. Daí o protesto do maior dos médicos: a vida é breve, longa a arte. Daí o litígio, de nenhuma forma apropriado a um homem sábio, que Aristóteles teve com a natureza. Aos animais, ela concedeu tanto tempo de vida, que eles sobrevivem por 5 ou 10 gerações. Ao homem, nascido para tantos e tão grandes feitos, está estabelecido um limite muito mais próximo. Não é curto o tempo que temos, mas dele muito perdemos. A vida é suficientemente longa e com generosidade nos foi dada para a realização das maiores coisas, se a empregamos bem, mas quando ela se esvai no luxo e na indiferença, quando não a empregamos em nada de bom, então, finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos que ela já passou por nós, sem que tivéssemos percebido. O fato é o seguinte: não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Nem somos dela carentes, mas esbanjadores, tal como abundantes e régios recursos, quando caem nas mãos de um mau senhor, dissipam-se no momento, enquanto que, por pequenos que sejam, se são confiados a um bom guarda, crescem pelo uso. Assim também nossa vida se estende por muito tempo, para aquele que sabe dela bem dispor. Porque nos queixamos da natureza? Ela mostrou-se benevolente. A vida, se souberes utilizá-la, é longa, mas uma avareza insaciável apossa-se de um, de outro, uma laboriosa dedicação a atividades inúteis. Um embriaga-se de vinho, outro entorpece-se na inatividade. A este, uma ambição sempre dependente das opiniões alheias o esgota. Um incontido desejo de comerciar leva aquele a percorrer todas as terras e todos os mares na esperança de lucro. A paixão pelos assuntos militares atormenta alguns, sempre preocupados com perigos alheios ou inquietos com os seus próprios, aos que, por uma servidão voluntária, se desgastam numa ingrata solicitude a seus superiores, a busca da beleza de um outro, ou o cuidado com sua própria, ocupa a muitos. A maioria, que não persegue nenhum objetivo fixo, é atirada a novos desígnios, por uma vaga e inconstante leviandade,
desgostando-se com isso. Alguns não definiram para onde dirigir sua vida, e o destino surpreende-os, esgotados e bocejantes, de tal forma que não duvido ser verdadeiro o que disse, à maneira de oráculo, o maior dos poetas. Pequena é a parte da vida que vivemos, pois todo o restante não é vida, mas tempo. Os vícios atacam-nos e rodeiam-nos de todos os lados, e não permitem que nos ergamos, nem que os olhos se voltem para discernir a verdade, mantendo-os submersos, pregados às paixões. Nunca é permitido às suas vítimas voltar a si, se por acaso acontecer de encontrarem alguma trégua. Ainda assim, tal como no fundo do mar, no qual mesmo após a tempestade ainda há agitação, eles ainda assim são joguete das paixões, e nenhum repouso lhes é concedido. Pensas que falo daqueles cujos vícios são declarados? Vê aqueles cuja fortuna faz acorrer a multidão. São sufocados pelos seus bens. A quantos as riquezas não são um peso? Quantos não verteram seu sangue por causa de sua eloquência e da presteza diária com que exibiam seus talentos? Quantos não estão pálidos por causa de seus contínuos prazeres? A quantos a vasta multidão de clientes não dá nenhuma liberdade? Passa os olhos por todos, desde os mais pequenos até os mais poderosos. Este advoga, aquele assiste, um é acusado, outro defende, e um outro ainda julga. Ninguém reivindica nada para si. Todos consomem mutuamente suas vidas. Pergunta por aqueles cujos nomes se aprendem de cor, e verás que eles são identificados pelas características seguintes. Este é servidor daquele, que o é de um outro. Ninguém pertence a si próprio, e, portanto, é o cúmulo da insensatez, a indignação de alguns. Queixam-se do desdém de seus superiores, porque estes não tiveram tempo de ir ter com eles, quando o desejavam. Quem ousará queixar-se da soberba de um outro, quando ele mesmo não tem um momento livre para si próprio? E aquele, contudo, apesar de seu aspecto insolente, olhou-te uma vez com consideração, sem saber quem eras, prestou atenção às tuas palavras e mesmo recebeu-te junto de si. Tu não te dignaste a considerar, nem a ti mesmo. Portanto, não há razão para pedires contas de teus favores a quem quer que seja, uma vez que, quando os fizeste, não desejavas estar com o outro, mas não podias estar contigo. Todos os espíritos que alguma vez brilharam consentirão neste único ponto. Jamais se cansarão de se espantar com a cegueira das mentes humanas. Não se suporta que as propriedades sejam invadidas por ninguém. E se houver uma pequena discórdia quanto à medida de seus limites, os homens recorrem a pedras e armas. No entanto, permitem que outros se intrometam em suas vidas, a ponto de eles próprios induzirem seus futuros possessores. Não se encontra ninguém que queira dividir seu dinheiro, mas a vida entre quantos cada um a distribui. São avaros em preservar seu patrimônio, enquanto, quando se trata de desperdiçar o tempo, são muito pródigos com relação à única coisa em que a avareza é justificada. Por isso, agrada-me interrogar um qualquer, dentre a multidão dos mais velhos. Vemos que chegaste ao fim da vida. Conta já 100 ou mais anos. Vamos, faz o cômputo de tua existência. Calcula quanto deste tempo credor, amante superior ou cliente, te subtraiu, e quanto ainda as querelas conjugais, as reprimendas aos escravos, as atarefadas perambulações pela cidade. Acrescenta as doenças que nós próprios nos causamos, e também todo o tempo perdido.
verás que tens menos anos de vida do que contas. Faz um esforço de memória. Quando tiveste uma resolução seguida, quão poucas vezes um dia qualquer decorreu como planejaras? Quando empregaste teu tempo contigo mesmo, quando mantiveste a aparência imperturbável, o ânimo intrépido, quantas obras fizeste para ti próprio, quantos não terão esbanjado tua vida, sem que percebesses o que estavas perdendo, o quanto de tua vida não subtraíram sofrimentos desnecessários, tolos contentamentos, ávidas paixões, inúteis conversações, e quão pouco não te restou do que era teu. Compreendes que morres prematuramente. Qual é, pois, o motivo? Vivestes como se fosseis viver para sempre. Nunca vos ocorreu que sois frágeis, não notais quanto tempo já passou. Vós o perdeis, como se ele fosse farto e abundante, ao passo que aquele mesmo dia, que é dado ao serviço de outro homem, ou outra coisa, seja o último. Como mortais, vos aterrorizais de tudo, mas desejais tudo como se fosseis imortais. Ouvirás muitos dizerem, aos 50 anos, me refugiarei no ócio, aos 60 estarei livre de meus encargos. E que fiador tens de uma vida tão longa, e quem garantirá que tudo irá conforme planejas? Não tem vergonhas de reservar para ti apenas as sobras da vida e destinar à meditação somente a idade que já não serve mais para nada? Quão tarde começas a viver, quando já é hora de deixar de fazê-lo? Que negligência tão louca a dos mortais, de adiar para o 50º ou 60º ano os prudentes juízos, e a partir deste ponto ao qual poucos chegaram, querer começar a viver. Verás os homens mais poderosos e elevados aos mais altos postos deixar escapar palavras nas quais desejam e louvam o ócio e o preferem a todos os seus bens. Por um momento, desejam abdicar daquela sua proeminência, se for possível fazê-lo em segurança, pois ainda que nada venha do exterior assaltá-la ou abalá-la por si só, a fortuna se desfaz. O divino Augusto, a quem os deuses, mais do que a qualquer outro mortal, favoreceram, nunca deixou de almejar repouso para si próprio e desejar folga dos assuntos públicos. Todas as suas falas voltavam sempre ao mesmo ponto, a esperança de ócio. Isto distraía suas penas, com o seguinte consolo, fingido, contudo doce: um dia haveria de viver para si mesmo. Em certa carta, endereçada ao Senado, como prometesse que seu repouso não haveria de ser desprovido de dignidade e seria condizente com sua glória passada, encontrei essas palavras: é, porém, mais ilusório que essas coisas se realizem do que podem ser prometidas. Contudo, o desejo daquele tempo, que tanto ambiciono, me anima de tal forma que antecipo algo do desejado pela doçura das palavras pronunciadas, ainda que tarde seu deleite. O ócio era uma coisa tão almejada que, por não poder dele usufruir, antecipava-o em pensamento. Ele que via todas as coisas dependerem unicamente de si, que decidia a sorte dos homens e das nações, com muita satisfação, pensava no dia em que se despojaria de sua grandeza. Estava ciente de quanto suor exigiam aqueles bens que brilhavam por todas as terras, de quantas inquietações reprimidas eles ocultavam, forçado primeiramente a combater os cidadãos, depois os amigos, e finalmente os mais próximos de si. Em mar e em terra, fez correr sangue, tendo levado à guerra Macedônia, Sicília, Egito, Ásia e a quase todas as costas, dirigiu os exércitos já cansados de oprimir romanos às guerras externas, enquanto pacifica os Alpes e subjuga inimigos infiltrados
em meio à paz do império, e estende as fronteiras para além do Reno, do Eufrates e do Danúbio. Na própria Roma, contra eles se voltavam os punhais de Murena, Cepião, Lépido e Ignácio, e de tantos outros. Ainda não havia escapado das armadilhas destes, e sua filha, e muitos jovens nobres, entregavam-se ao adultério, como se isso fosse um sacramento, atormentando dessa forma sua velhice. E ainda havia uma segunda e temível união, de uma certa mulher, a um Antônio. Ele arrancava esses males com suas próprias mãos, e outros latentes e rompiam, tal como num corpo ferido, e sangrando. Uma outra parte qualquer sempre se rompia, por isso desejava o ócio. Todos os seus labores residiam nessa esperança e pensamento. Tal era o desejo daquele que podia satisfazer todos os desejos. Marco Cícero, atirado entre homens como Catilina, Cláudio, Pompeu e Crasso, uns manifestos inimigos, outros dúbios amigos, enquanto oscilava com a República e procurava sustentá-la no seu naufrágio até finalmente afundar com ela, sempre inquieto na prosperidade e impaciente na adversidade. Quantas vezes não amaldiçoou seu próprio consulado, que era louvado não sem motivo, mas sem moderação. Que coisas lamentáveis, ele diz, numa carta a Ático, na época em que Pompeu, o pai, já havia sido vencido e seu filho restaurava na Espanha as armas despedaçadas. Perguntas-me o que faço aqui. Diz ele, semi livre, quedo-me em minha vila de Túsculo. Ainda acrescenta muitas outras palavras, nas quais lamenta a vida passada, queixa-se do presente e desespera-se do futuro. Cícero se diz semi-livre, mas por Júpiter, nunca o sábio recorrerá a um termo tão baixo. Nunca será semilivre, mas será um homem de íntegra e sólida liberdade, desapegado, senhor de si e bem acima dos demais, pois quem pode estar acima daquele que está acima da fortuna? Disse que Lívio Druso, homem violento e arrebatador, após ter dado curso a novas leis e às mais medidas dos Gracos, com o apoio de uma vasta multidão de toda a Itália, não vendo uma saída para sua política, que já não mais podia levar adiante, nem uma vez precipitada, abandonar, amaldiçoou sua vida agitada desde o princípio e declarou nunca ter tido férias, nem mesmo quando menino. Com efeito, adolescente ainda, trajando a toga pretexta, ousou fazer recomendações sobre os réus aos juízes e fazer prevalecer tão eficazmente sua opinião no fórum, que é tido como certo que algumas causas foram por ele arrebatadas, em que não haveria de dar uma ambição tão prematura. Poder-se-ia imaginar que uma audácia tão precoce haveria de resultar em fonte de grande prejuízo público e particular, e, portanto, era tarde para se queixar de nunca ter tido férias, ele que, desde criança, já era um perturbador e um elemento nocivo ao fórum. Discute-se se ele teria se suicidado, pois sucumbiu de um ferimento recebido na virilha. Há quem duvide se sua morte foi voluntária, mas ninguém de que foi oportuna. Seria supérfluo mencionar os que, embora pareçam aos outros os mais felizes dos homens, declaram eles próprios que, na verdade, odeiam todas as ações de suas vidas, mas com essas declarações não mudaram nem a si próprios, nem aos outros, pois mal pronunciavam essas palavras, e as paixões faziam-nos recair em seus hábitos. Mas por Júpiter, uma vida como a vossa, mesmo que dure mais de 1000 anos, será sempre determinada pelos mais estreitos limites. Estes vícios podem devorar séculos e séculos. O espaço de tempo que temos, a razão pode, na verdade, dilatá-lo, e embora a natureza faça ocorrer necessariamente
ele vos escapará, pois que não vos apossais dele, nem o retendes, ou fazeis demorar a mais fugidia de todas as coisas, mas deixais que se perca como se fosse uma coisa supérflua e substituível. Conto entre os piores, os que nunca estão disponíveis para nada, senão para o vinho e os prazeres sensuais, pois não há ocupação mais vergonhosa. Outros, embora se prendam à imagem vazia da glória, contudo erram honradamente. Podes-me enumerar os avarentos, os turbulentos ou os que se entregam a ódios e guerras injustas. Todos estes pecam de uma maneira mais viril, mas os que se entregam à gula e aos prazeres sensuais ostentam uma degradação desonrosa. Examina todo o tempo deles, verifica quanto gastam em cálculos avaros, quanto em preparar emboscadas, quanto temendo-as, quanto bajulando, quanto sendo bajulados, e quanto tempo ocupam em compromissos judiciários, seus ou alheios, ou com banquetes que já se tornaram mesmo uma obrigação. Verás que nem seus bens, nem seus males os deixam respirar. Finalmente, todos concordam que um homem ocupado não pode fazer nada bem, não pode se dedicar à eloquência, nem aos estudos liberais, uma vez que seu espírito, ocupado em coisas diversas, não se aprofunda em nada, mas, pelo contrário, tudo rejeita, pensando que tudo lhe é imposto. Nada é menos próprio do homem ocupado do que viver, pois não há outra coisa que seja mais difícil de aprender. Professores das outras artes, há vários, e por toda parte. Dentre algumas dessas, vemos crianças terem atingido tanta maestria, que chegam até a ensiná-las. Deve-se aprender a viver, por toda a vida, e por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Muitos dos maiores homens, tendo afastado todos os obstáculos e renunciado às riquezas, a seus negócios e aos prazeres, empregaram-se até o último de seus dias para aprender a viver. Contudo, muitos deles deixaram a vida, tendo confessado ainda não sabê-lo, e muito menos ainda o sabem os que mencionei acima. Creia-me, é próprio de um grande homem, e de quem se eleva acima dos erros humanos, não consentir que lhe tomem um instante sequer da vida, e assim toda a sua vida é muito longa, uma vez que se dedicou toda a si próprio. Não importa quanto ela tenha durado. Nenhum instante dela permaneceu descuidado ou ocioso, ou esteve subordinada a um outro, e, portanto, ele, seu guarda parcimonioso, não encontrará ninguém que julgue ter vivido dignamente, a ponto de querer trocar sua vida com a dele. Portanto, a este, seu tempo foi suficiente, mas aqueles que tiveram muito de sua vida subtraído pelo povo, ela necessariamente faltou, e nem por isso há motivo para pensares que eles às vezes não compreendem seu erro. Certamente ouvirás muitos dos que são esmagados por sua grande prosperidade, vez por outra, exclamar de entre a multidão de clientes, ou de seus processos jurídicos, ou de outras honoríficas misérias: não me deixam viver. E haveriam de deixar? Todos os que te reclamam para si te afastam de tuas ocupações. Quantos dias te tomou aquele réu, e aquele candidato, e a velha já cansada de enterrar herdeiros, e aquele que finge ser doente, para excitar a cobiça dos caçadores de testamentos, e aquele amigo poderoso, que te mantém, não em sua amizade, mas em seu cortejo. Faz o cômputo dos dias de tua vida. Verás que restaram muito poucos dias para ti mesmo, tendo aquele obtido os cargos com que tanto sonhava, deseja abandoná-los e repete incessantemente: quando este ano passará? Outro proporciona espetáculos públicos,
que tanto desejou que lhe fossem cabidos, por sorte, e agora diz: quando me livrarei deles? Disputa-se tanto para ouvir aquele advogado que ele enche de uma grande multidão, todo o fórum, até para além de onde pode ser ouvido. Quando, diz ele, me livrarei disto? Cada um faz precipitar sua vida e padece da ânsia do futuro e de tédio do presente. Mas o que emprega todo o tempo consigo próprio, que ordena cada dia, como se fosse uma vida, nem deseja o amanhã, nem o teme, pois que novo prazer há, que qualquer hora lhe possa imediatamente trazer. Tudo lhe é conhecido, tudo foi desfrutado até a saciedade. Do resto que a fortuna disponha como queira, a vida já lhe foi assegurada. Nada se lhe pode adicionar ou arrebatar, e mesmo que algo se acrescente a ela, seria como se alimentasse alguém, já farto de alimentos quaisquer, e estará recebendo algo que nem mais deseja. Portanto, não há por que pensar que alguém tenha vivido muito, por causa de suas rugas ou cabelos brancos. Ele não viveu por muito tempo, simplesmente foi por muito tempo. Pensarias ter navegado muito? Aquele que, tendo se afastado do porto, foi apanhado por violenta tempestade, errou para cá e para lá, e ficou a dar voltas conforme a mudança dos ventos e o capricho dos furacões, sem contudo sair do lugar. Ele não navegou muito, mas foi muito acossado. Costumo estranhar quando vejo alguns pedindo tempo e aqueles a quem se pede mostrarem-se muito complacentes. Ambos consideram aquilo, pelo que se pede tempo, nenhum o tempo mesmo. Parece que nada se pede e que nada é dado. Brinca-se com a coisa mais preciosa de todas. Contudo, ela lhes escapa sem que percebam, pois é um incorporal e algo que não salta aos olhos. Por isso é considerado muito desprezível e, em razão disto, não lhes atribuem valor algum. Os homens recebem pensões e aluguéis com muito prazer e concentram neles suas preocupações, esforços e cuidados, mas ninguém dá valor ao tempo. Usa-se dele a rédeas soltas, como se nada custasse. Porém, quando doentes se estão próximos do perigo de morte, prostram-se aos joelhos dos médicos, ou, se temem a pena capital, estão prontos a gastar todos os seus bens para viver. Tamanha é a discórdia de seus sentimentos. Se fosse possível apresentar a cada um a conta dos anos futuros, da mesma forma que podemos fazer com os passados, como tremeriam aqueles que vissem restar-lhes poucos anos e como os poupariam. Pois se é fácil administrar o que, embora curto, é certo, deve-se conservar com muito cuidado, o que não se pode saber quando há de acabar. Contudo, não há por que pensar que eles ignoram que coisa preciosa é o tempo. Costumam dizer aos que amam muitíssimo que estão dispostos a lhes dar parte de seus dias, e realmente dão, sem se aperceberem disto, mas dão de forma a subtraírem vários anos a si, sem aumentar os daqueles, mas ignoram o fato mesmo de estarem perdendo seus anos. Por isso lhes é tolerável a perda de um bem, que não é notado. Ninguém devolverá teus anos, ninguém te fará voltar a ti mesmo. Uma vez principiada, a vida segue seu curso, e não reverterá, nem o interromperá, não se elevará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente, não se prolongará por ordem de um rei, nem pelo apoio do povo. Correrá tal como foi impulsionada no primeiro dia. Nunca desviará seu curso, nem o retardará. Que sucederá? Tu estás ocupado e a vida se apressa. Por sua vez virá a morte, a qual deverás te entregar, queiras ou não. Pode haver algo mais estúpido que o modo de ver de alguns,
Falo daqueles que deixam de lado a prudência, ocupam-se para poder viver melhor, armazenam a vida, gastando-a, fazem seus planos a longo prazo. No entanto, protelar é do maior prejuízo para a vida. Arrebata-nos cada dia que se oferece a nós, rouba-nos o presente ao prometer o futuro. O maior impedimento para viver é a expectativa a qual tende para o amanhã e faz perder o momento presente. Do que está nas mãos da fortuna, dispões, o que está nas tuas, despedes. Para onde ficas a olhar? Para que tendes? Tudo que está por vir se assenta na incerteza. Desde já vive, proclama o maior dos poetas, e, como inspirado por divinos lábios, canta este canto de salvação. Os melhores dias da vida dos tristes mortais são os primeiros a fugir. Por que hesitar, diz ele, por que ficar sem nada fazer? Se não ocupares o dia, ele fugirá, e contudo, se o tiveres ocupado, ainda fugirá. Portanto, deve-se lutar contra a celeridade do tempo, usando de velocidade, tal como se deve beber depressa de uma corrente rápida e que não fluirá para sempre. O poeta emprega magnificamente as palavras para censurar a infinita contemporização, pois diz o melhor dia e não a melhor idade. Como é que tu, seguro e demorado em meio a uma tão grande fuga de tempo, dispões para ti os meses e os anos numa longa série, de acordo com tua avidez? O poeta fala do dia e deste mesmo dia que está fugindo. Acaso se duvida que os melhores dias fujam primeiro aos míseros mortais, isto é, aos ocupados? A velhice oprime tanto seus espíritos pueris, que chegam a ela surpresos e desarmados, pois nada em sua vida foi previsto. Bruscamente e desprevenidos, nela caíram, não a sentiam chegar diariamente, tal como uma conversa ou uma leitura ou alguma reflexão mais séria distrai os viajantes que se veem chegados ao destino, sem notar que deles se aproximavam. Assim, esta contínua e tão rápida caminhada da vida, que dormindo ou acordados fazemos no mesmo passo aos ocupados, não aparece senão no fim. Quisesse eu dividir minha tese em tópicos e argumentos, ocorrer-me-iam muitos exemplos, pelos quais provaria que é muito breve a vida dos ocupados. Costumava dizer Fabiano, que não era um desses filósofos acadêmicos, mas um dos verdadeiros e antigos. Contra as paixões deve-se lutar com arrojo, não com sutilezas, e deve-se romper a linha de batalha com um grande assalto, não com tímidas tentativas. Não aprovava sofismas, pois devemos vencer as paixões, não espicaçá-las. Contudo, para demonstrar às suas vítimas seu desvario, devemos instruí-las, não lamentá-las. A vida divide-se em 3 períodos: o que foi, o que é e o que há de ser. Destes, o que vivemos é breve, o que havemos de viver duvidoso, o que já vivemos certo, pois sobre este último a fortuna perdeu os direitos, é o que não se submete ao arbítrio de ninguém. Eis o que escapa aos ocupados, pois eles não têm tempo para reconsiderar o passado, e mesmo se tivessem, ser-lhes-ia desagradável a recordação de uma coisa da qual se arrependem. Portanto, é a contragosto que voltam seus pensamentos ao tempo mal empregado e não ousam reviver aquelas horas cujos vícios, embora estivessem dissimulados pelo atrativo de um prazer momentâneo, desvendam-se com a recordação. Ninguém se voltará de bom grado ao passado, exceto aquele cujas ações estão todas submetidas à censura de sua consciência, que nunca se engana. Aquele que ambiciosamente muitas coisas cobiçou, orgulhosamente desprezou, insolentemente venceu, traiçoeiramente enganou, desonestamente roubou
e prodigamente dissipou seus bens, necessariamente terá que temer suas próprias recordações. Ora, de nossa vida, esta é a parte inviolável e já consagrada que está acima de todas as vicissitudes humanas, que foi subtraída ao império da fortuna e que não pode ser afetada pela pobreza, nem pelo medo, nem pelo assédio das doenças. Não se pode perturbá-la ou roubá-la de seu possessor, pois sua posse é perpétua e livre de receios. Os dias apresentam-se a nós, um a um, e momento por momento. Entretanto, todos os dias do passado se apresentarão a nós, quando ordenarmos, e consentirão em ser apropriados e examinados à vontade, coisa que os ocupados não têm tempo de fazer. É próprio de uma mente segura de si e sossegada poder percorrer todas as épocas de sua vida, mas o espírito dos ocupados, tal como se estivesse subjugado, não pode se voltar sobre si mesmo e se examinar. Portanto, sua vida se precipita no abismo. E, tal como não é de nenhum proveito procurar encher uma ânfora, por mais que nela se coloque líquido, se não há fundo que o receba ou sustenha, assim também, não importa quanto tempo tens à disposição, se não tens como retê-lo, ele vazará, como de almas rachadas e furadas. O tempo presente é brevíssimo, tanto que a alguns parece não existir, pois está sempre em movimento. Flui e precipita-se, deixa de ser, antes de vir a ser, é tão incapaz de deter-se, quanto o mundo ou as estrelas, cujo infatigável movimento não lhes permite permanecer no mesmo lugar. Pertence, pois, aos ocupados apenas o tempo presente, que é tão breve que não pode ser abarcado, e este mesmo escapa-lhes, ocupados que estão em muitas coisas.